O STF decidiu sobre a responsabilidade da administração pública por encargos trabalhistas devidos por empresas contratadas para realização de serviços como terceirizadas. Ou seja, são aquelas empresas que são contratadas para fazerem serviços de vigilância, de limpeza, entre outros serviços importantes para a manutenção da atividade da administração pública. E essas empresas são contratadas geralmente após licitação, é isso? A questão, então, é se a administração pública pode ser ou não exigida nas ações trabalhistas. E para fazer essa análise, o STF passou pelo artigo 37, inciso 21 da Constituição, que fala sobre as exigências dos processos de licitação, e o artigo 37, no parágrafo 6º, fala também da responsabilidade da administração pública por danos causados por seus agentes, quando, em decorrência de algum ato do agente público, vem a ser produzido um dano contra terceiro. Por sua vez, a lei de licitações, a antiga lei de licitações, a lei 8666 de 93, já dispunha que a inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade pelo seu pagamento. Então, o artigo 71, parágrafo 1º da antiga lei de licitações já afastava essa responsabilidade da administração. A nova lei de licitações traz uma norma semelhante no artigo 121, dispondo também que não há essa transferência da responsabilidade e, no entanto, quanto às contratações para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, diz que a administração pública tem que tomar algumas cautelas, como, por exemplo, a de que a empresa contratada deve comprovar o pagamento das obrigações trabalhistas vencidas referentes ao contrato, ou seja, a administração pública poderia reter o pagamento à empresa que não está pagando todas as suas obrigações trabalhistas, certo? Então, há aqui já uma previsão legal dessa possibilidade de a administração pública acompanhar os pagamentos dessa empresa a seus funcionários, né? De outra mão, a Lei 6.019 de 74, que é a lei que rege o contrato temporário de trabalho, diz que são requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros. Entre esses requisitos está a exigência de um capital social compatível com o número de empregados. E o valor do capital social varia de acordo com o número de empregados. A própria lei já diz aqui qual é o valor. E o artigo 5º-A, no parágrafo 3º, diz que, por sua vez, é responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Então, o STF considerou tudo isso aqui para fixar as teses. Então, primeiramente, o STF disse que não há uma responsabilidade automática da administração pública como regra, inclusive porque na ADC número 16 já tinha sido declarada a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da antiga lei de licitações, aquele artigo que eu já mencionei anteriormente, que dispunha que não se transfere para a administração pública os débitos trabalhistas, entre outros débitos da empresa contratada após uma licitação. E o tema 246 do STF também foi em sentido semelhante, dispondo na tese fixada que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93. Mas aí ficou a questão se essa regra aqui é uma regra absoluta, e o STF disse que não, né, que é evidente que se a administração pública falha na fiscalização do contrato, ela deve ser responsabilizada por isso. Mas ainda ficava a questão se haveria uma presunção de culpa ou não, e havia uma divergência entre a primeira turma e a segunda turma do STF quanto a essa questão, e agora foi afastada a presunção de culpa. Então, a culpa da administração pública, ou seja, a sua omissão na fiscalização da empresa contratada, tem que ser comprovada também via de regra, né? Porque a gente viu que há o caso do descumprimento de normas de higiene, segurança e salubridade do trabalho, que aí a própria legislação já dispõe que é responsabilidade da contratante, que aqui não exclui
à administração pública. Então, aqui, por disposição legal expressa, o STF está reconhecendo a responsabilidade da administração quando, por exemplo, acontece um acidente de trabalho e que a empresa não estava fornecendo as condições de segurança necessárias, né? Então, nesse caso, há já uma presunção aí de que a administração pública tinha que fiscalizar as condições de trabalho, seja esse trabalho é executado nas dependências da administração ou em outro local, eventualmente convencionado com a administração pública. Então, vamos supor que aquela hipótese de fazer um evento, uma festa, por exemplo, e aconteceu uma queda de um trabalhador de um andaime, né? Não está acontecendo isso dentro da repartição pública, mas se é uma empresa que foi contratada pela administração pública para organizar aquele evento e não foram observadas as regras de segurança do trabalho, é de se imaginar que, nesse caso, haverá responsabilidade da administração pública pelo dano causado a esse trabalhador. Então, a gente tem exceções à regra de que não se transfere à administração pública a responsabilidade por encargos trabalhistas, e essas exceções estão relacionadas aos contratos de terceirização, que inclui, como eu disse, os débitos decorrentes de descumprimento de normas de segurança e higiene no trabalho, seja nas dependências da administração ou em outro local previamente convencionado com a empresa contratada, e também se ela descumpre algumas medidas preventivas obrigatórias que, como eu já mencionei, tenha a exigência do capital social compatível e que seja efetivamente integralizado em dinheiro, que é exigido pela Lei 6.019 de 74, e também se a administração pública não está verificando se a empresa está pagando mensalmente os encargos trabalhistas. E uma coisa importante que nesse tema aqui foi afastada a questão da responsabilidade da administração por débitos previdenciários. Houve um debate entre os ministros se isso deveria ser mantido ou não, até porque as normas previdenciárias possuem regulamentação própria na Lei 8.212 e, no final, acabaram achando melhor tirar a questão previdenciária do caso aqui julgado. Então, a questão previdenciária não foi decidida pelo STF, apenas os débitos trabalhistas. Então, eu vou passar a leitura da tese fixada e depois eu vou fazer um resumo sobre isso aqui. No primeiro item, a tese diz o seguinte: não há responsabilidade subsidiária da administração pública por encargo trabalhista gerado pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação pela parte autora da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta omissiva ou comissiva do poder público. E o segundo item diz: haverá comportamento negligente quando a administração pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. Portanto, é necessário que a empresa tenha sido comunicada expressamente sobre o descumprimento das obrigações trabalhistas. O terceiro item diz: constitui responsabilidade da administração garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do artigo 5º-A, parágrafo 3º da Lei 6.019 de 74. O quarto item diz: nos contratos de terceirização, a administração pública deverá 1. Exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do artigo 4º-B da Lei 6.019 de 74. E 2. Adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do artigo 121, parágrafo 3º da Lei 14.183 de 2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. Portanto, a administração pública deverá exigir da empresa contratada o cumprimento de todas essas exigências aqui do parágrafo 3º do artigo 121 da Lei de Licitações, e o STF destaca especialmente esse aqui, que é o condicionamento do pagamento à comprovação de que a empresa pagou nos meses anteriores todos os encargos. Então, a empresa tem que mensalmente ficar comprovando que está quitando todos os seus débitos trabalhistas, e o pagamento no mês seguinte apenas acontecerá
se isso estiver comprovado. Passando aqui para o mapa mental, como eu normalmente faço aqui no canal, como regra geral, a gente tem uma responsabilidade subsidiária da administração pública, mas essa responsabilidade não é automática e não se presume a culpa da administração pública. E na tese fixada, consta que para comprovar essa conduta negligente é necessário que a administração pública tenha sido notificada formalmente, seja pelo empregador, pelo sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo, ou seja, por qualquer meio, a administração pública tem que ter sido notificada formalmente. Situação distinta é a dos contratos de terceirização, porque aí a responsabilidade da administração, quando há descumprimento das condições de segurança, higiene e salubridade, é uma responsabilidade direta. Portanto, a administração pública pode ser demandada diretamente se o serviço foi executado em suas dependências ou em local previamente convencionado. E outra hipótese também em que há responsabilidade da administração é aquela situação em que ela não faz as exigências previstas em lei, como, por exemplo, a exigência de capital social integralizado compatível com o número de funcionários e também a exigência da adoção de medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada na forma do artigo 121, parágrafo 3º da Lei de Licitações, que inclui, entre outras exigências, mas essa aqui o STF deu um especial destaque, que é a de condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. Certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês e espero por vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, clicar no botão de curtir e ativar as notificações para serem avisados dos próximos vídeos. Até a próxima!